Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cecília, sou psicóloga. Vou pedir para você estar se inscrevendo em meu canal para poder me ajudar e colocar o dedo lá no sininho, adicionando para vocês receberem aí os vídeos que eu for postando aí no decorrer do tempo. E hoje eu irei falar um pouco sobre a constituição do ser humano. Como que o ser humano é construído? Como que ele é formado? Será que o ser humano é formado somente do físico? Será que o ser humano é formado somente da parte social? Será que o ser humano é formado apenas do psicológico, dos pensamentos, do sentimento, das emoções? Então, nós iremos falar, sobre essa constituição do ser humano. O ser humano, ele é um ser psico, sócio, espiritual. Bacana que agora entrou o espiritual, porque até então, nas faculdades, quando eu fiz faculdade, não entrava o espiritual, hoje já entra. Na minha época, quando a gente estudava, nós estudávamos o biopsicossocial, hoje não. Hoje os estudantes da psicologia, ou da psiquiatria, ou da medicina, eles estudam o ser humano em 4 dimensões. Então eu fico feliz por ter desenvolvido aí essa dimensão que é o espiritual. Então nós somos o bio, o psico, o sócio e o espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, quando eu falo bio, o bio significa todo o seu organismo, todo o seu físico, o seu corpo, tudo que envolve aí internamente, o desenvolvimento, toda a dinâmica do seu organismo, toda a dinâmica da vida, do corpo, isso significa o bio que comporta aí uma das partes do ser humano. Então, você tem que cuidar desse bio, você tem que cuidar do seu corpo, do seu organismo, para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida saudável psicologicamente, socialmente, espiritualmente, você tem que cuidar do bio, que é o corpo, o organismo, que é uma das principais constituições do ser humano. Isso aqui tudo é uma vestimenta das outras constituições. Sem isso aqui, as outras constituições não tem como ser demonstradas, porque as pessoas nos veem com esta roupa, com esse corpo. O corpo é a roupa, é a bagagem, é o veículo do espírito e da alma. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. Então, isso aqui que vocês veem é simplesmente uma roupa da Cecília, que a Cecília mesmo está dentro dessa roupa que é o meu corpo. O espírito e a alma da Cecília está dentro desse corpo. Então, bio é o corpo, é a vestimenta, é a bagagem, é a locomoção que o espírito e a alma usa para se locomover no mundo entre as pessoas. Então, bio. Vamos passar agora para o psico. Biopsico. Quando fala psico, todos nós entendemos que nós estamos falando do cérebro, do nosso psicológico, da nossa mente, de tudo que constitui aí, o que nós sentimos, o que nós fazemos com a nossa mente, o que nós pensamos, o que nós colocamos para fora. E quando eu falo aqui, a minha mente está trabalhando, o meu cérebro está trabalhando. Então, psico dá-se a entender que é o nosso cérebro, a nossa mente, tudo que envolve aí o intelecto. Então, para você ter uma boa saúde física, social e espiritual, o seu psicológico deve estar bem. Então, tem que ter sim uma busca constante, A gente já falou sobre um certo exercício com o nosso cérebro. Então, tem que haver esse autoconhecimento, essa busca constante de autoconhecimento para você fazer aí esses cuidados que a sua mente, que a nossa mente, que o nosso cérebro precisa. Diariamente precisa sim fazer um exercício aí com a nossa mente para nós ficarmos bem com o nosso corpo. O nosso bio e o nosso psíquico, eles têm que estar harmônicos, eles devem estar harmônicos, porque ambos completam um ao outro. O psicológico não tem como ele
ter o psicológico, né, desenvolver o psicológico se você não tem um corpo, se você não tem o bio, se você não tem esse organismo. Então, biopsíquico, duas constituições do ser humano que precisam de cuidados e que precisam sim ser estudados e conhecidos por cada pessoa. Passamos então para o terceiro, que é o social, biopsicossocial. Quando eu digo social, eu quero dizer que você, o seu corpo e a sua mente, né, o seu cérebro, o seu intelecto está envolvido aí com o social, com outras pessoas, com outros bios, com outros psíquicos, né? Então é uma interação do seu corpo e o seu psicológico com outras pessoas, com outros corpos, com outros psicológicos. Então é interessante você cuidar do corpo, cuidar da mente, para você ter um bom relacionamento social. Então vocês podem ver que um linka ao outro. É muita perfeição, né? Essa perfeição nós damos aí para o nosso Criador, que é Deus. Então Deus nos fez completos, Deus nos fez perfeitos. Se há algo errado em nós, não foi erro de Deus, é algo que está errado em nós e não em Deus. Deus nunca erra. Então é interessante nós pensarmos nisso quando nós olharmos no espelho e ver o nosso corpo perfeito que Deus nos deu, que nos deu um cérebro perfeito, que é uma máquina. Nós ainda não conseguimos estudar essa máquina, é muita perfeição, é muito poder que existe no cérebro, muitas funções e todos esses, tanto o bio, o psico, está linkado aí no social. Se você estiver bem com o seu corpo, não estiver bem com o seu psicológico, você não estará bem no social, ou seja, na interação que você fará com outras pessoas. E passamos então pro mais importante, que no meu ver, na minha opinião, é o mais importante, que é o espiritual. Este é mais importante e precisamos trazer esse olhar para dentro de nós, porque ele precisa ser cuidado. E é uma área que as pessoas muitas das vezes esquecem que existe o lado espiritual de cada pessoa. Existe um mundo material, mas existe um mundo espiritual, onde nós devemos ter cuidado, devemos sempre examinar o que está acontecendo, porque é uma área que as pessoas não enxergam, porque é espiritual, o espírito ninguém vê. Então ele está dentro de mim, está dentro de você. Precisa ser cuidado, porque ele precisa se alimentar. Esse alimento que vai para o espírito, somente Deus pode te dar. É direção aqui vertical, não é horizontal. O social você consegue aqui na horizontal, que são as pessoas que interagem com você. Porém, o espiritual é somente em direção reta, somente com Deus você consegue esse alimento para o seu espírito. E para você viver bem espiritualmente, você tem que estar bem com sua mente, com seu emocional, com seu corpo. Você tem que estar bem com o social. Tudo isso engloba o seu bem-estar espiritual. Então é uma coisa muito complexa, né? Se você não tem conhecimento, se você quiser fazer pergunta, nós podemos sim responder à luz da Bíblia, porque é a Bíblia que nos dá esse amparo espiritual. É lá que você encontra todo o caminho, todo o alimento na Bíblia. Então, se você mandar as perguntas, eu vou tentar responder aí dentro da Bíblia, que é assim a nossa base espiritual, a nossa base como ser humano. Então, 4 áreas que constituem o ser humano: bio, psico, social e espiritual. O último é o mais importante e deve ser cuidado, porque você não vai ficar com ele para você. É uma coisa eterna, é uma coisa que vai te levar muito mais além do que você é hoje. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos no coração.